Capítulo 281. Entrando no pavilhão da pílula de sangue. Vendo o prédio vermelho à distância, Shunlong não escolheu voar em sua direção imediatamente, mas em vez disso, ele pousou a pouco mais de 1 milha de distância, dentro de um beco isolado, antes que ele e Liu Mei continuassem em direção a ele a pé. Depois de alguns minutos de caminhada, ele e Liu Mei já haviam chegado em frente à grande loja de pílulas, com a placa do caldeirão carmesim acima dela. Com suas vestes pretas que indicavam que eram membros do pavilhão da pílula de sangue, ninguém os impediu de entrar. Claro, mesmo sem essas vestes, Shunlong e Liu Mei ainda podiam andar casualmente dentro dela, pois queriam, já que esta era uma loja de pílulas, afinal. Assim que entraram, Shunlong percebeu que o interior da loja era muito maior do que sua própria loja, com o primeiro andar do pavilhão da pílula de sangue, cobrindo mais de 4 vezes o espaço que o primeiro andar de sua própria loja ocupava. Além disso, esta era uma loja de pílulas de 3 andares, enquanto o 4º andar era reservado exclusivamente para os membros de alto escalão do pavilhão. Caixas de vidro que vendiam pílulas podiam ser vistas até onde os olhos podiam ver, tornando o primeiro andar um lugar extremamente movimentado. E ainda assim, Shunlong notou que a maioria das pílulas aqui eram pílulas de baixo nível, mesmo a mais alta das quais era apenas uma pílula de baixo nível de classificação 3. Claro, como uma das 3 maiores lojas de pílulas no norte da Cidade do Pecado, o pavilhão da pílula de sangue não podia vender apenas pílulas de classificação 4. Afinal, ao contrário da loja de Shunlong, havia muitos alquimistas que trabalhavam para o pavilhão, incluindo alquimistas de nível bronze, que só podiam refinar pílulas de nível 1 ou 2. Ao mesmo tempo, a Cidade do Pecado não tinha apenas cultivadores do reino espiritual ou do estágio alma nascente, mas também cultivadores de nível terrestre e celestial. Embora essas pessoas normalmente vivessem uma vida dura na cruel Cidade do Pecado, elas ainda queriam comprar pílulas e avançar seu próprio cultivo também, e grandes lojas de pílulas como o Pavilhão da Pílula de Sangue, ficariam mais do que felizes em receber suas pedras espirituais. No momento em que eles pisaram no prédio, a voz de Little Black soou na cabeça de Shunlong, com dicas óbvias de surpresa dentro dela. Mestre, na verdade não há um único cultivador do estágio alma nascente dentro deste prédio. Além de 11 pirralhos do reino espiritual de nível 9 de pico que estão hospedados no 4º andar, a próxima pessoa mais forte é um reino espiritual de nível 8 inicial. Assim que ele e Liu Mei estavam caminhando pelo primeiro andar, Shunlong de repente parou por um momento quando ouviu as palavras de Little Black. Não há especialistas em estágios do Nascente Soul. Poderia ser que o pavilhão da Blood Pill não tenha nenhum especialista em estágios do Nascente Soul por trás dele. Não, isso é improvável. Então, isso significa que a pessoa por trás do pavilhão da pílula de sangue não está presente agora. Vendo que Shunlong havia parado de andar, enquanto ele caía em contemplação, Liu Mei hesitou por um momento antes de perguntar curiosamente: Longe, para onde devemos ir agora? Depois de ouvir a voz de Liu Mei, um sorriso se formou no rosto de Shunlong enquanto ele olhava para ela e perguntava em resposta. Meier, a seita da nuvem flutuante tinha um tesouro. Liu Mei ficou confusa por um momento, sem saber por que Shunlong havia feito essa pergunta, mas ela ainda balançou a cabeça em resposta enquanto respondia seriamente. Tinha. Todas as habilidades marciais e técnicas de cultivo que eram usadas na seita, assim como as pedras espirituais que eram extraídas das minas de pedras espirituais, entrariam no tesouro para serem guardadas em segurança. Claro, a riqueza das grandes famílias ou a riqueza pessoal dos anciãos do mestre da seita nunca seriam depositadas no tesouro. Assim que ela terminou suas palavras, os olhos de Liu Mei se arregalaram, pois ela parecia ter entendido o objetivo de Shunlong. Longe quer roubar o tesouro do pavilhão da pílula de sangue. Sem confirmar ou negar os palpites de Liu Mei, Shunlong não continuou no primeiro andar e, em vez disso, ele e Liu Mei caminharam em direção ao 2º andar do pavilhão.
No entanto, mesmo a pílula de maior grau no segundo andar deixou Shunlong desapontado, já que era apenas uma pílula de reposição de QI, de alto grau, classificação 3. Sem se demorar mais no segundo andar, Shunlong e Liu Mei subiram para o terceiro andar. Ao contrário dos dois andares anteriores, o terceiro andar não estava tão lotado, enquanto apenas especialistas do reino espiritual estavam presentes aqui. Surpreendentemente, até mesmo a pílula de menor grau neste andar estava no nível baixo de classificação 4, enquanto até mesmo algumas de nível alto de classificação 4 estavam à venda. Claro, os preços das pílulas de nível alto de classificação 4 não eram muito mais baixos do que os preços das pílulas de Shunlong. Uma única pílula de reposição de QI, de nível alto de classificação 4 custava 20.000 pedras espirituais de nível baixo, enquanto uma única pílula antitoxina, de nível alto de classificação 4 custava 10.000 pedras espirituais de nível baixo. Quanto a pílulas extremamente raras como a pílula de jade do vento espiritual, de Shunlong ou a pílula de ignição de sangue, não havia nem mesmo pílulas de nível baixo, muito menos pílulas de nível alto ou alto. Claro, mesmo que o pavilhão da pílula de sangue tivesse a receita e as ervas medicinais para inventar esta pílula, não havia certeza de que eles teriam sucesso. Afinal, os requisitos para inventar essas pílulas envolviam mais do que apenas seguir uma receita simples. O conhecimento das ervas medicinais que estavam sendo usadas durante o refinamento da pílula também era necessário, e mesmo assim ainda era muito provável que a mistura da pílula falhasse. Além disso, com o quão raras eram as ervas medicinais necessárias para inventar essas pílulas, mesmo que o pavilhão da pílula de sangue tivesse conseguido ter sucesso no refinamento das pílulas, não se sabia se eles as colocariam à venda ou não. Depois de dar uma boa olhada nas pílulas no terceiro andar, Shunlong levou Liu Mei em direção às escadas do quarto andar, onde dois guardas vestidos de preto no nível inicial 4 do reino espiritual estavam de guarda. Fim do capítulo. Capítulo 282 Guardas do reino espiritual de nível máximo 6. Um dos guardas pareceu ter notado Shunlong e Liu Mei caminhando em direção às escadas, e uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Ao ver que o guarda da esquerda estava prestes a falar, os olhos de Shunlong instantaneamente ficaram dourados, enquanto a figura invisível de uma ampulheta se expandiu de seu corpo e cobriu os dois guardas de nível médio do reino espiritual 4. Colocado sob os efeitos do domínio do monarca, Shunlong interrompeu à força o fluxo do tempo ao redor dos dois guardas, antes que ele e Liu Mei continuassem a caminhar em direção ao quarto andar sem nenhuma obstrução. Assim que os dois chegaram ao quarto andar, Shunlong retraiu o domínio do monarca, permitindo que o tempo ao redor dos dois guardas continuasse a fluir mais uma vez. Pare! O guarda gritou de repente, atraindo a atenção de todos. As pessoas no terceiro andar voltaram os olhos para o guarda que estava parado em frente às escadas do quarto andar, incluindo o outro guarda ao lado dele. No entanto, não parecia haver ninguém na frente do guarda, fazendo-o parecer que estava gritando para um pedaço vazio de ar. O guarda rapidamente virou a cabeça para a esquerda para olhar para seu amigo, que parecia estar olhando para ele com uma expressão confusa também. Foi apenas uma ilusão? O guarda murmurou antes de abaixar a cabeça envergonhado, muito envergonhado para fazer contato com a multidão por mais tempo. Ao mesmo tempo, Shunlong e Liu Mei já haviam chegado ao quarto andar. Em contraste com os andares anteriores, no entanto, o quarto andar não era uma sala vasta que vendia pílulas. Em vez disso, parecia ser dividido em muitas salas e corredores, todos eles pertencentes aos membros de alto escalão do pavilhão da pílula de sangue. Assim que chegaram ao quarto andar, Shunlong fez Little Black confirmar a localização do tesouro, bem como a dos 11 especialistas do reino espiritual de nível 9. Mestre, os cultivadores do reino espiritual de nível 9 estão todos reunidos dentro de uma sala no centro do andar. Quanto ao tesouro deles, ele é cheio de formações protetoras, e também é guardado por 2 cultivadores de pico de rank 6 do reino espiritual.
Eu acho que mesmo com o nível de cultivo atual do mestre, ainda será difícil cuidar de 2 cultivadores de pico de rank 6 do reino espiritual ao mesmo tempo. Depois de ouvir as palavras de Little Black, Shunlong pensou seriamente por um bom tempo. De fato, mesmo com o avanço de Shunlong para o rank inicial 4 do reino espiritual, não seria fácil para ele cuidar de 2 especialistas de pico de rank 6 do reino espiritual ao mesmo tempo, sem alertar ninguém no pavilhão da pílula de sangue. Alguns momentos depois, no entanto, ele acenou com a cabeça, enquanto ele e Liu Mei se dirigiam mais para o interior do 4º andar. Com as instruções de Little Black, Shunlong sabia exatamente onde os membros do pavilhão da pílula de sangue estavam e facilmente evitou encontrá-los. Sem um especialista no estágio da alma nascente usando seu sentido da alma para escanear o 4º andar, era praticamente impossível para qualquer um encontrar Shunlong, com Little Black escaneando o caminho a seguir. Depois de caminhar por mais da metade do 4º andar, Shunlong e Liu Mei chegaram ao fim do corredor. Com base no sentido da alma de Little Black, Shunlong já sabia que os 2 cultivadores de pico do reino espiritual de nível 6 estavam logo além deste corredor, montando guarda em frente ao tesouro. Com um olhar sério no rosto, Shunlong se virou para olhar para Liu Mei enquanto dizia: Meier, eu derrubarei um guarda e também imobilizarei o outro. Você terá apenas um único sopro de tempo para cuidar dele. Vendo o olhar sério no rosto de Shunlong, Liu Mei assentiu. Ela já tinha ouvido falar sobre os 2 guardas de pico do reino espiritual de nível 6 de Shunlong. Embora Liu Mei não tivesse nenhuma confiança em lutar de frente contra um cultivador de nível 6 do reino espiritual, se Shunlong pudesse imobilizá-los por um único momento, então havia uma chance. Vendo que Liu Mei havia concordado, os olhos de Shunlong instantaneamente ficaram dourados enquanto ele circulava a ampulheta do monarca. Depois de ativar o domínio do monarca, ele e Liu Mei apareceram da borda do corredor na frente dos 2 guardas. Os 2 guardas de nível 6 levaram menos de um momento para reagir, enquanto olhares confusos apareceram em seus rostos quando viram os 2 membros encapuzados do pavilhão da pílula de sangue na frente deles. Os olhos de Shunlong, no entanto, estavam totalmente focados no guarda à esquerda, enquanto Liu Mei imediatamente se dirigiu ao guarda à direita. Levantando a mão esquerda no ar, Shunlong cortou o vazio na frente dele, abrindo uma fenda espacial, antes que seu punho direito imediatamente seguisse o exemplo. Assim que seu punho direito cerrado entrou no rasgo espacial, Shunlong deu um soco para frente com força total, quando um som estrondoso veio do peito do guarda. Crack! O especialista de nível 6 do reino espiritual foi lançado voando pelo ar, antes de colidir com a parede atrás dele, tossindo grandes quantidades de sangue no processo. E ainda assim, Shunlong sabia que não havia acertado o coração do guarda com seu soco. Parecia que o guarda havia notado que algo estava errado quando Shunlong abriu o espaço, e fez com que o soco de Shunlong errasse. Shunlong sabia claramente que seu soco havia acertado os ossos do guarda em vez de seu coração, e mesmo que ele estivesse ferido, o guarda ainda estava vivo. Embora seu ferimento fosse sério, não foi letal e não foi o suficiente para impedi-lo de gritar por socorro. Shunlong, no entanto, também sabia que tinha que ignorar esse guarda agora e voltar sua atenção para o guarda da direita, já que Liu Mei já havia chegado na frente dele. Acenado sua longa espada amarela com um tom de preto, o guarda do reino espiritual de nível 6 tinha um sorriso maligno no rosto, enquanto ele a cortava em direção à cintura de Liu Mei. Ele já havia notado que Liu Mei era apenas uma cultivadora do reino espiritual de nível 3, e sabia que ela não tinha chance contra ele. Ele nem havia notado que o outro guarda já havia caído no chão e estava em más condições, enquanto a sede de sangue em seus olhos se intensificava conforme sua espada se aproximava de Liu Mei. Os olhos dourados de Shunlong se iluminaram com uma poderosa luz azul enquanto ele olhava para o guarda na frente de Liu Mei, antes de murmurar para si mesmo. Prisão do tempo. Fim do capítulo. Capítulo 283 alertando os especialistas do reino espiritual de nível 9.
De repente, as ações do especialista do reino espiritual de nível 6 foram interrompidas, quando Shunlong o colocou à força em uma prisão temporária. Shunlong podia sentir seu QI sendo sugado a uma taxa alarmante, e quase metade dele desapareceu em um único instante. No entanto, a espada do guarda do reino espiritual de nível 6 que estava a apenas um fio de cabelo da cintura de Liu Mei, pronta para cortá-la ao meio, foi imediatamente parada no lugar. Segurando a espada azul das 4 estações de nível 1 de ouro de nível 1 em sua mão, Liu Mei olhou para o guarda na frente dela que ainda tinha aquele sorriso maligno no rosto, antes de cortar sua espada horizontalmente em direção ao pescoço do guarda. Shunlong conseguiu manter sua prisão do tempo, por um único sopro de tempo antes que ela fosse quebrada, mas um único sopro de tempo foi o suficiente. Sangue imediatamente jorrou do pescoço do guarda ao mesmo tempo em que a prisão do tempo de Shunlong foi quebrada, quando a garganta do guarda foi instantaneamente cortada. Ao mesmo tempo, pisando levemente para a esquerda, Liu Mei mal teve tempo de desviar da espada amarela que visava dividir seu corpo em 2. O especialista de nível 6 do reino espiritual olhou para a mulher na frente dele com os olhos arregalados, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Ele era claramente mais rápido do que ela, então como sua espada poderia ter errado, enquanto o ataque de Liu Mei acertou primeiro. O outro guarda estava olhando para a cena com olhos cheios de horror e incredulidade. Ele viu claramente que a mulher estava prestes a morrer, mas o guarda parou de repente, quase como se estivesse intencionalmente permitindo que ela cortasse sua garganta. Ao mesmo tempo em que a garganta do guarda foi cortada e seu corpo começou a cair no chão, uma lâmina roxa ilusória apareceu na mão direita de Shunlong. Pisque! Shunlong murmurou para si mesmo enquanto seu corpo de repente desapareceu, antes de reaparecer na frente do guarda à esquerda. Enquanto Shunlong cortava a lâmina roxa ilusória em direção ao peito do guarda, o especialista de nível 6 no reino espiritual respirou fundo, antes de gritar em voz alta que abalou todo o pavilhão da pílula de sangue. Ataque inimigo! A lâmina espacial de Shunlong perfurou instantaneamente o coração do guarda de nível 6 no reino espiritual, destruindo-o em um instante. E ainda assim, uma expressão solene apareceu no rosto de Shunlong enquanto ele olhava para o guarda à sua frente. Ele tinha certeza de que todos dentro do pavilhão da pílula de sangue, incluindo os especialistas de nível 9 no reino espiritual, já tinham ouvido o grito do guarda e não demorariam muito para chegarem ao tesouro. Virando a cabeça para olhar para Liu Mei, Shunlong viu que ela parecia já ter absorvido a energia do guarda do reino espiritual de nível 6 na frente dela, mas ela não tentou refiná-la imediatamente. Em vez disso, ela a manteve à força dentro de seu corpo, até que ela e Shunlong deixaram o pavilhão da pílula de sangue. Shunlong então virou os olhos para a grande porta preta do tesouro do pavilhão da pílula de sangue. A porta estava cheia de inúmeras runas, que se fundiram para criar uma poderosa formação protetora. Embora Shunlong não fosse um mestre de formação, apenas pela energia que vinha da formação que protegia o tesouro na frente dele, ele entendeu que esta era certamente uma formação de nível 3 de nível prata. Mesmo que alguns especialistas do reino espiritual de nível 9 tentassem rompê-la, eles definitivamente não conseguiriam. Na verdade, mesmo um especialista em alma nascente em estágio inicial pode ser incapaz de rompê-la em um curto espaço de tempo. Vendo o olhar sério no rosto de Shunlong, Liu Mei perguntou em um tom um tanto nervoso. Longe, talvez devêssemos ir embora por enquanto. Embora Liu Mei soubesse que Little Black estava sempre em algum lugar perto de Shunlong e poderia realmente destruir todo o pavilhão da pílula de sangue, se quisesse, ela também sabia que, a menos que fosse absolutamente necessário, Shunlong não estava disposto a revelar a existência de Little Black, e se o fizesse, ele certamente se certificaria de que qualquer um que soubesse sobre o dragão negro morreria. Balançando a cabeça, os lábios de Shunlong se curvaram em um pequeno sorriso, enquanto ele olhava para Liu Mei e dizia: Embora eu não possa romper a formação protetora deles, isso não significa que não podemos entrar. Levantando a mão direita no ar, Shunlong então cortou o espaço à sua frente,
criando uma grande fenda espacial com mais de 2 metros (6,6 pés) de comprimento. Sem esperar pela reação de Liu Mei, Shunlong envolveu seu braço direito em volta da cintura dela, antes de entrar na fenda espacial. Ao mesmo tempo, na sala no centro do quarto andar, Zhou Ning e os outros 10 especialistas do reino espiritual de nível 9 que estavam conversando entre si, levantaram-se abruptamente quando ouviram o grito do guarda sobre um ataque inimigo. O homem careca de meia-idade que estava ao lado de Zhou Ning, Guanhong, olhou na direção do tesouro do pavilhão da pílula de sangue, antes de perguntar com uma voz cheia de descrença. Não me diga que alguém se infiltrou em nosso pavilhão e está realmente atacando nosso tesouro. Os outros especialistas do reino espiritual de nível 9, incluindo o velho que parecia ser o responsável, assim como Zhou Ning, todos se entreolharam com expressões feias no rosto, antes de se dirigirem ao tesouro sem dizer mais nada. Se alguém realmente ousasse atacar o tesouro do pavilhão da pílula de sangue, eles teriam que morrer de qualquer jeito. Afinal, para uma grande loja de pílulas ou uma seita, seu tesouro era sua tábua de salvação. Todos os seus itens importantes, assim como as pedras espirituais que eles usavam para pagar seus alquimistas todo mês, estavam todos armazenados dentro do tesouro. Fim do capítulo. Capítulo 284 presente. Após entrar na fenda espacial, Shunlong evitou completamente as formações protetoras ao redor do tesouro do pavilhão da pílula de sangue, enquanto olhava para a cena à sua frente com os olhos cheios de choque. Montanhas de pedras espirituais enchiam a sala à sua frente, assim como inúmeras ervas medicinais e ingredientes medicinais, incluindo os núcleos de bestas mágicas, ou outras partes que eram úteis na alquimia. A coisa mais chocante para Shunlong, no entanto, foi a quantidade de pedras espirituais reunidas dentro do tesouro. Shunlong esperava originalmente que o tesouro do pavilhão da pílula de sangue tivesse no máximo 10 milhões de pedras espirituais de baixo grau. Afinal, mesmo um rei do Dao de nível médio 2 como Hao Ping da Associação de Mercenários, da Cidade do Domo Celestial, tinha apenas 15 milhões de pedras espirituais de baixo grau em seu anel espacial, enquanto Shui Zilan, um especialista no reino do rei do Dao de nível inicial 3, tinha 30 milhões de pedras espirituais de baixo grau. No entanto, o tesouro do pavilhão da pílula de sangue parecia ter mais de 40 milhões de pedras espirituais de baixo grau. Isso era quase tanto quanto a riqueza dos 2 reis do Dao combinados. Claro, isso só aconteceria se Shunlong ignorasse o valor de suas armas de grau ouro, bem como as inúmeras habilidades marciais e técnicas de cultivo que ele havia encontrado dentro de seus anéis espaciais. Quanto aos 2 medalhões do Senhor Dragão, eles não poderiam ser comprados, não importa quantas pedras espirituais alguém tivesse. Depois de encarar a cena à sua frente por alguns momentos, Shunlong parecia ter acabado de perceber como era possível que a riqueza do pavilhão da pílula de sangue se igualasse à dos 2 reis do Dao. De fato, esta é uma loja de alquimia. Embora eles façam grandes quantidades de pedras espirituais todos os dias, eles também têm que gastar muito para pagar seus alquimistas, bem como quando compram ervas medicinais ou partes de poderosas bestas mágicas que são usadas no refinamento de pílulas. Afinal, o pavilhão da pílula de sangue não tem um jardim de ervas onde eles possam acelerar o fluxo do tempo para que suas ervas medicinais amadureçam mais rápido. Então eles têm que comprá-las de fontes externas ou enviar seu próprio povo para procurá-las. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, Shunlong parecia ter acabado de entender onde os poderosos especialistas do estágio da alma nascente e os poderosos reis do Dao encontraram as pedras espirituais de que precisavam para cultivar. Se alguém não tem sua própria organização lucrativa ou outro grande poder por trás deles, como a Associação dos Mercenários, ou a Guilda dos Alquimistas, então, mais cedo ou mais tarde, eles certamente se encontrarão sem pedras espirituais, mesmo que sejam poderosos especialistas do estágio da alma nascente. Assim como Shunlong parecia ter caído em um devaneio mais uma vez, a voz de Little Black soou em sua mente, acordando-o enquanto dizia:
Mestre, os cultivadores do reino espiritual de nível 9 estão todos indo para este lugar agora. Eles levarão apenas algumas respirações de tempo antes de chegarem aqui também. Shunlong imediatamente acordou assim que ouviu as palavras de Little Black e, sem perder um momento, olhou para Liu Mei enquanto dizia: Meier se concentra em reunir as pedras espirituais. No momento em que ele terminou suas palavras, uma luz azul brilhante irrompeu de seu corpo, cobrindo-o completamente, enquanto ele ativava o segundo domínio do monarca. Shunlong podia sentir sua velocidade disparando, pois o tempo ao seu redor agora estava fluindo quase 10 vezes mais rápido do que antes. Seu corpo deixou imagens residuais para trás, enquanto Shunlong desaparecia de seu local original, indo em direção às montanhas de pedras espirituais à sua frente a toda velocidade. Ele iria reunir o máximo de pedras espirituais que pudesse antes que os especialistas do reino espiritual de nível 9 que estavam encarregados do pavilhão da pílula de sangue chegassem. Liu Mei assentiu com a cabeça, enquanto um lindo sorriso se formava sob suas vestes pretas enquanto ela seguia Shunlong na coleta das pedras espirituais. Mal haviam se passado algumas respirações de tempo, quando sons estrondosos foram ouvidos do lado de fora do tesouro do pavilhão da pílula de sangue. O velho que mal tinha alguns fios de cabelo na cabeça foi o primeiro a chegar, antes de Zhou Ning e os outros seguirem o exemplo. Assim que viram os cadáveres dos dois especialistas do reino espiritual de nível 6 do lado de fora do tesouro, expressões feias apareceram nos rostos de Zhou Ning e dos demais. Um guarda estava deitado em uma poça de sangue com o pescoço cortado, enquanto o outro tinha o coração perfurado. Como o velho e os outros não entenderam que não havia sinais aparentes de luta. Parecia que os dois especialistas do reino espiritual de nível 6 do pico só conseguiram gritar uma vez antes de morrerem. Depois de respirar fundo, o velho olhou para as 10 pessoas atrás dele antes de dizer com uma voz fria: Tranquem o pavilhão. Não deixem ninguém escapar, não importa os motivos. Um velho com uma pequena adaga branca na cintura e uma mulher gorda de meia idade com uma grande protuberância na testa, ambos balançaram a cabeça ao mesmo tempo enquanto saíam do tesouro. Os olhos do velho então se concentraram na grande porta preta do tesouro, mas depois de ver que as formações protetoras ainda estavam intocadas, ele soltou um suspiro de alívio. Como uma pessoa cuidadosa, no entanto, o velho ainda tirou um jade vermelho com várias runas e o colocou em uma abertura no centro da porta preta. Embora a porta do tesouro do pavilhão ainda estivesse intocada, o velho ainda tinha um mau pressentimento em seu coração, uma que o fez sentir-se ansioso e um pouco assustado. Assim que seu jade vermelho tocou a porta preta, o velho e os 8 especialistas do reino espiritual de nível 9 atrás dele viram a porta se abrir lentamente. No momento em que viu a cena dentro do tesouro, no entanto, o velho careca sentiu seu coração parar. Sua boca abriu e fechou enquanto ele caminhava lentamente em direção ao interior do tesouro, mas nenhum som foi ouvido. Zhou Ning, Guanhong e os outros especialistas do pavilhão da pílula de sangue, todos tinham olhares chocados em seus rostos quando viram a cena dentro do tesouro. As ervas medicinais e as partes das bestas mágicas ainda estavam lá e obviamente permaneceram intocadas. O mesmo aconteceu com as técnicas de cultivo e as poucas habilidades marciais. No entanto, as montanhas de pedras espirituais desapareceram. O velho caminhou até o centro do tesouro e se abaixou antes de estender a mão e pegar a única pedra espiritual que havia sido deixada dentro do tesouro. Com um olhar cheio de incredulidade e descrença, o velho não pôde deixar de se perguntar: pedra espiritual de baixa qualidade. Fim do capítulo. Capítulo 285. O mestre do pavilhão da Palácio da Pílula de Sangue. O velho sentiu o sangue se acumular na cabeça, e seu rosto logo ficou vermelho, sem saber se era devido à raiva ou ao constrangimento. Alguém ousou roubar o tesouro do pavilhão da pílula de sangue, bem debaixo do nariz deles, e escolheu deixar para trás pedra espiritual de baixa qualidade. Cele o pavilhão. A voz furiosa do velho reverberou por todo o pavilhão da pílula de sangue,
e cada convidado lá dentro podia sentir seus ouvidos zumbindo enquanto expressões pálidas apareciam em seus rostos. Algumas pessoas quase desmaiaram depois de ouvir a voz alta e furiosa do velho. Ao mesmo tempo, Shunlong e Liu Mei tinham acabado de aparecer, a quase 1 milha de distância do pavilhão da pílula de sangue. Shunlong sabia que mal havia conseguido sair, sem ser notado pelos especialistas do reino espiritual de nível 9 do pavilhão. No momento em que a porta preta do tesouro estava se abrindo, ele socou o ar na frente dele, criando uma fenda espacial, antes que ele e Liu Mei pulassem para dentro. Olhando para o pavilhão da pílula de sangue, de uma distância que parecia ter entrado em um estado de agitação, Shunlong não pareceu se importar com o caos que ele tinha acabado de causar, e depois que ele e Liu Mei descartaram as vestes pretas que estavam usando, ele voltou para a rua transversal Silver. Poucos minutos depois, Shunlong chegou de volta ao local onde ele tinha se livrado dos 3 membros do pavilhão da pílula de sangue, e abrindo outra fenda espacial, ele e Liu Mei chegaram de volta para dentro da loja. Isso foi feito para evitar alertar o segundo grupo que estava observando a loja. Shunlong lembrou que Little Black havia mencionado que havia 2 grupos que estavam observando a loja mais cedo. Como o primeiro grupo pertencia ao pavilhão da pílula de sangue, Shunlong tinha certeza de que o segundo grupo definitivamente pertencia à gangue dos guardiões violentos. Claro, Shunlong, que tinha Little Black e o Rei Pantera de Asas Prateadas, não tinha medo da gangue nem um pouco. Afinal, de acordo com o senso de alma de Little Black quando eles chegaram na cidade, até mesmo o Rei Dao mais forte na Cidade do Pecado, era apenas um Rei Dao de estágio intermediário. Mesmo que essa pessoa pudesse subjugar o Rei Pantera de Asas Prateadas, de frente, Shunlong ainda estava confiante de que Little Black poderia cuidar dele rapidamente. No entanto, a menos que fosse absolutamente necessário, Shunlong não estava planejando expor a Pantera Negra ainda, muito menos Little Black. Além disso, ele não tinha razão para ir e lutar contra o Rei Dao mais forte na Cidade do Pecado. Assim que eles entraram de volta na loja, Liu Mei olhou para Shunlong com um olhar de dor em seus olhos negros incrivelmente lindos, antes que ela dissesse com uma voz fraca: "Longe, eu preciso avançar." Vendo o olhar de dor dentro dos olhos de Liu Mei, Shunlong imediatamente entendeu o que estava acontecendo, antes de acenar com a cabeça e carregá-la para o quarto deles no segundo andar. Como Liu Mei não havia refinado a energia que ela havia absorvido do especialista do reino espiritual de nível 6, seu corpo estava com uma dor imensa. Depois de colocar Liu Mei em cima da cama, Shunlong a observou enquanto ela fechava os olhos e circulava a arte da absorção de sangue. Sua energia rapidamente começou a aumentar, pois a energia armazenada de um especialista do reino espiritual de nível 6 estava sendo refinada extremamente rápido. Meia hora depois, somente depois de ver que a expressão no rosto de Liu Mei havia começado a aliviar, Shunlong decidiu entrar no espaço nebuloso na Pedra do Tempo, para cultivar. Ainda faltavam 6 horas para a hora de abrir a loja hoje, o que equivalia a mais de 2 dias dentro da Pedra do Tempo. Depois de sentar-se de pernas cruzadas em seu assento habitual dentro do espaço enevoado, Shunlong olhou para Little Black que estava mastigando outro talo de grama-sangue de dragão, enquanto pensava no que faria nos próximos dias. Agora que ele já era um cultivador de nível 4 inicial do reino espiritual, Shunlong estava confiante o suficiente para refinar a grama-sangue de dragão em pílulas. Claro, elas serão apenas pílulas de alto grau de nível 5, já que eu ainda não tenho os núcleos e corações de bestas de nível 4 e nível 5, para transformá-las em pílulas de alto grau. Depois que eu atingir o pico de nível 6 no reino espiritual, consumirei uma pílula de Jade-Vento espiritual, de alto grau de nível 4 e avançarei para o nível 7 de uma só vez. Eu e Meyer podemos deixar temporariamente a Cidade do Pecado, então, e dar uma olhada na Cordilheira, 10.000 bestas. Claro, a Cidade do Pecado é um lugar decente para ficar também,
para mim e Mei era aumentarmos nossa força, mas há certos ingredientes medicinais que nem mesmo a cidade Heaven's Dome tinha e eu só posso encontrá-los depois de fazer uma viagem à cordilheira, 10.000 bestas. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Shunlong, ele rapidamente organizou os planos que tinha para o futuro, antes de acenar com a mão, enquanto mais de 50.000 pedras espirituais de nível médio apareciam ao seu redor. A videira engolidora do céu rapidamente absorveu as pedras espirituais ao seu redor, quase como se estivesse tendo uma refeição saborosa, antes de começar a converter a energia dentro delas em QI puro que preenchia o ar ao redor de Shunlong e Little Black. Shunlong deu uma olhada em Little Black que estava mastigando alegremente os talos de grama-sangue de dragão ao seu redor, antes de fechar os olhos novamente e começar a absorver o QI puro ao seu redor, enquanto tentava condensar a 31ª bola de QI. Ao mesmo tempo, em uma mansão luxuosa na parte norte da Cidade do Pecado, o velho homem de pico do reino espiritual de classificação 9 do Pavilhão da Pílula de Sangue, Zhou-Ning, e a mulher gorda de meia-idade que tinha uma grande protuberância na testa, estavam todos ajoelhados na frente de um homem de meia-idade, que estava sentado em um trono luxuoso. Fim do capítulo. Capítulo 286 A decisão do mestre do pavilhão. Um homem de meia-idade estava sentado no trono luxuoso, seus olhos castanhos encarando as 3 pessoas ajoelhadas na frente dele com um olhar assassino dentro deles. O homem parecia ter cerca de 1,70 m, 5,6 pés, de altura, com cabelo preto curto e uma ponte nasal alta. Ele estava vestido com vestes vermelhas escuras que não cobriam completamente seu peito largo. A aura assassina que vinha de seu corpo, no entanto, fez as 3 pessoas que estavam ajoelhadas na frente dele tremerem de horror. Era a aura de um furioso especialista em estágio nascente Soul que mal se continha para não matar os 3 com um único tapa. Sua mão direita que estava tocando o apoio de braço de seu trono foi repentinamente fechada com força, desintegrando o apoio de braço em incontáveis pedaços que se transformaram em pó antes de caírem no chão de madeira. Os olhos do homem de meia-idade então varreram as 3 pessoas ajoelhadas na frente dele como se ele estivesse olhando para 3 cadáveres, antes de finalmente pararem no velho no meio, enquanto ele então perguntou em um tom enfurecido. Shuikyu, me deu uma razão para poupar sua vida patética. Você não apenas permitiu que alguém se infiltrasse no pavilhão enquanto eu estava fora, mas ele também pegou todas as pedras espirituais dentro do tesouro sob todos os seus narizes. Para que preciso de você se você não consegue nem proteger o tesouro quando eu não estou presente? Você vai assumir a responsabilidade pelas pedras espirituais roubadas. O velho chamado Shuikyu estremeceu quando ouviu essas palavras, antes de virar os olhos para a esquerda e direita, para olhar para Zhou-Ning e a mulher de meia-idade que também eram responsáveis por isso. Os 3 eram os responsáveis pelo pavilhão da pílula de sangue. Quando o mestre do pavilhão estava fora, então não havia como nenhum deles escapar da culpa. Shuikyu podia ver o medo nos olhos de Zhou-Ning e da mulher gorda, suas emoções quase idênticas às dele. Afinal, todos eles conheciam o temperamento do mestre do pavilhão e como ele ascendeu ao poder na Cidade do Pecado. Este era um lugar onde se podia matar sem rima ou razão, e se eles não tivessem uma boa desculpa desta vez, certamente teriam que arcar com a culpa por este assunto. Depois de respirar fundo para se acalmar, os olhos de Shuikyu de repente se iluminaram enquanto ele olhava para Zhou-Ning e, levantando a cabeça ligeiramente para olhar para o homem de meia-idade na frente dele, ele então falou em um tom arrependido. Não tenho desculpas. Realmente aconteceu debaixo dos nossos narizes. Se o mestre do pavilhão pretende nos punir porque não conseguimos parar um especialista em estágio nascente Soul, não há nada que possamos fazer. Só espero que o mestre do pavilhão também puna os responsáveis. Os olhos da mulher gorda continham indícios de confusão dentro deles, mas Zhou-Ning rapidamente entendeu o significado subjacente das palavras do velho, e rapidamente levantou a cabeça enquanto assentia sem qualquer hesitação, concordando claramente com as palavras de Shuikyu.
O homem de meia-idade que estava sentado no trono, olhou para os dois homens abaixo dele com um olhar plácido em seus olhos, enquanto um silêncio petrificante descia instantaneamente no corredor. Shui Qiu e Zhou Nin podiam sentir suas testas pingando suor frio, enquanto o silêncio sufocante ao redor deles só piorava a situação. O mestre do pavilhão da pílula de sangue, tinha um olhar frio nos olhos enquanto os encarava, antes de finalmente falar em um tom imponente. Qual especialista do estágio da alma nascente você ofendeu? Sentindo a aura aterrorizante que vinha do corpo do mestre do pavilhão da pílula de sangue, Shui Qiu, Zhou Nin e a mulher gorda de meia-idade tremeram, antes de Shui Qiu tomar a iniciativa de falar. É tudo por causa de uma nova loja de pílulas que apareceu na rua Silver Cross há 2 semanas. Eles certamente são a causa de tudo isso. Vendo que ele havia capturado a atenção do mestre do pavilhão ao mencionar que uma nova loja de pílulas havia aparecido em sua própria área, Shui Qiu se regozijou interiormente enquanto continuava explicando com um tom ofendido. É uma loja de pílulas muito estranha, que vende apenas pílulas de alto grau e de primeira qualidade de nível 4, algumas das quais eu nunca tinha visto antes. No entanto, embora os preços da loja sejam altíssimos, eles fizeram milhões de pedras espirituais nos últimos 10 dias. Algumas de suas pílulas são vendidas por até 500 mil pedras espirituais de baixa qualidade também. Eu estimo que até o final do mês, aquela loja terá feito mais de 65 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade. Assim que ele terminou suas palavras, Shui Qiu viu o digno mestre do pavilhão se levantando de seu trono com um olhar sério em seus olhos. 65 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade. Até mesmo seu pavilhão da pílula de sangue tinha apenas 40 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade dentro de seu tesouro, e esse era o acúmulo de muitos anos na cidade do pecado. Vendo que o mestre do pavilhão estava esperando que ele continuasse falando, Shui Qiu engoliu em seco antes de continuar. O mais surpreendente é que um pirralho cujo cultivo está apenas no início do 4º estágio do refinamento corporal é realmente responsável por administrar a loja, então é impossível para ele criar essas pílulas. O mestre do pavilhão acenou com a cabeça ao ouvir o relatório de Shui Qiu, concordando internamente que alguém que não atingiu o pico do reino espiritual obviamente não foi capaz de criar pílulas de nível 4 de primeira qualidade. Afinal, até ele, o mestre do pavilhão da pílula de sangue, e um especialista no estágio da alma nascente que também era um alquimista talentoso, só conseguia inventar pílulas de nível médio de nível 5 no máximo. Quase como se não tivesse notado o aceno do mestre do pavilhão, o velho Shui Qiu não parou, pois continuou explicando o que havia acontecido na semana passada. Assim que soubemos que esta loja abriu, Zhou Nin foi pessoalmente até lá e ordenou que a fechassem, mas o pirralho responsável por aquela loja lançou-lhe um olhar zombeteiro. Embora Zhou Nin estivesse com raiva, já que não conseguia verificar o cultivo daquela pessoa, ele não fez nada imediatamente. Em vez disso, ele voltou ao pavilhão da pílula de sangue, para discutir isso com o resto de nós antes de decidirmos o que fazer. Shui Qiu continuou explicando tudo sem perder um detalhe, desde Zhou Nin enviando o reino espiritual de nível 6 inicial Risen Kang para cuidar da loja e desaparecendo de repente, até os membros da gangue dos guardiões violentos, ameaçando Shunlong e sendo mandados voando sem receber nenhuma face. Assim que terminou de falar, Shui Qiu imediatamente ficou em silêncio quando viu que o mestre do pavilhão estava realmente ponderando sobre essa questão com um olhar sério no rosto. De fato, com base no que Shui Qiu havia dito, era muito provável que um especialista no estágio da alma nascente também fosse responsável pela loja. Isso não apenas explicava a arrogância do garoto que era responsável por isso, mas também o desaparecimento repentino de Risen Kang, bem como o roubo das pedras espirituais de seu pavilhão. Afinal, poucas pessoas na cidade do pecado ousariam mexer com seu pavilhão da pílula de sangue.
Claro, mesmo que Shunlong não fosse responsável pelo roubo de seu tesouro, depois de ouvir sobre as 65 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade, ele ainda não permitiria que eles continuassem operando a loja em seu próprio território. Depois de pensar por alguns momentos, os olhos castanhos do mestre do pavilhão da pílula de sangue, de repente se concentraram nas 3 pessoas à sua frente, enquanto ele dizia com um sorriso no rosto: eu irei conversar com Shi-Hui no lugar da gangue dos guardiões violentos. Tenho certeza de que eles também estão de olho naquela loja, e a única razão pela qual eles ainda não fizeram nada é porque não têm certeza da força do inimigo. Assim que ele terminou de falar, um sorriso maligno apareceu no rosto do homem de meia-idade ao ver uma expressão de alívio aparecer nos rostos de Shui Qiu, Zhou Ning e da mulher gorda, antes de continuar. No entanto, não importa o que aconteça, você é responsável por ter o tesouro roubado e terá que pagar o preço por isso. Não me importa como você faça isso, mas você confirmará pessoalmente o nível de cultivo do especialista em estágio de alma nascente dentro daquela loja. Os 3 especialistas de pico de nível 9 do reino espiritual empalideceram instantaneamente quando ouviram a última frase. Isso não era equivalente a ordenar que morressem. De fato, o mestre do pavilhão, pílula de sangue, era uma velha raposa que não arriscaria sua vida pessoalmente até saber dos perigos subjacentes. Ele estava planejando primeiro aprender sobre a verdadeira força de Shunlong antes de pessoalmente fazer um movimento para matar o especialista em estágio de alma nascente atrás da loja. Ao mesmo tempo, de volta ao espaço nebuloso na Pedra do Tempo, Shunlong finalmente se levantou. Embora não tivesse conseguido condensar completamente a 31ª bola de QI, ele sabia que não estava muito longe dela. Depois de passar mais alguns dias cultivando dentro do espaço nebuloso, ele tinha certeza de que seria capaz de avançar para o meio do nível 4 do reino espiritual. Fechando os olhos, Shunlong mais uma vez simulou a si mesmo deixando o espaço enevoado na Pedra do Tempo, enquanto ele mais uma vez retornava para dentro da sala no 2º andar da loja. Embora ele soubesse que não havia deixado nenhuma pista para trás quando ele e Liu Mei roubaram o tesouro do pavilhão da pílula de sangue, o pavilhão ainda os colocaria como os primeiros suspeitos. Além disso, sem nenhuma pedra espiritual dentro de seu tesouro, era apenas uma questão de tempo até que eles não pudessem continuar seus negócios, então eles definitivamente colocariam seus olhos em sua própria loja desta vez. Shunlong tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde, o pavilhão da pílula de sangue estaria desesperado o suficiente para enviar até mesmo especialistas do reino espiritual em estágio avançado batendo em sua porta. Fim do capítulo. Capítulo 287 O Céu dos Alquimistas. Depois de retornar para dentro do quarto, Shunlong olhou para a cama grande onde Liu Mei ainda estava sentada com os olhos fechados. Era óbvio que ela ainda não tinha terminado de absorver a energia do especialista do reino espiritual de nível 6, mas sua aura estava aumentando a cada momento que passava. Shunlong tinha certeza de que em algumas horas, no máximo, Liu Mei seria capaz de avançar para o nível 4 do reino espiritual. E, no entanto, Shunlong também se sentiu um pouco arrependido depois de ver que ela ainda não havia avançado. Ele esperava que Liu Mei já tivesse terminado sua descoberta e pudesse cuidar da loja hoje, para que Shunlong pudesse dar uma olhada na Cidade do Pecado. No final, um sorriso apareceu no rosto de Shunlong enquanto ele olhava para a linda mulher na cama, e sem perturbá-la, ele desceu as escadas e chegou ao 1º andar. Depois de acariciar a cabeça da pantera negra e dar a ela alguns talos de grama-sangue de dragão para comer, Shunlong abriu a porta da loja e deu as boas-vindas aos novos clientes para hoje. Assim como nos dias anteriores, o fervor que as pessoas tinham pelas novas pílulas na loja não foi menor desta vez. Apesar dos altos preços das pílulas, os esqueletos de Liu Mei ainda fizeram quase 2 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade nas primeiras 5 horas. Embora Shunlong devesse ter mantido a loja aberta por mais 5 horas, no final, ele decidiu fechá-la mais cedo para hoje, ignorando os protestos da multidão.
Afinal, isso também era importante para seus planos futuros e não era algo que ele pudesse adiar. Após fechar a loja, Shunlong tomou um banho e vestiu um conjunto de roupões limpos, antes de decidir dar uma volta pela parte norte da Cidade do Pecado, procurando por lojas que vendessem ingredientes medicinais. Embora Shunlong tivesse uma loja de pílulas, ele não conhecia ninguém na Cidade do Pecado que pudesse lhe fornecer ervas medicinais, então ele só podia procurar sozinho. Assim que ele saiu da loja, no entanto, a voz de Little Black soou em sua cabeça, enquanto o dragão negro disse com indícios de raiva em sua voz: Mestre, há 2 pequenos peixes seguindo o mestre no escuro, desde que saímos da loja. Assentindo com a cabeça, Shunlong já esperava que as pessoas do grupo que ele suspeitava pertencer à gangue dos Guardiões Violentos estivessem de olho nele quando ele saísse da loja. Claro, ele não virou a cabeça para verificar suas localizações, já que o sentido da alma de Little Black já havia feito isso por ele, e em vez disso, ele continuou caminhando para frente. Embora ele já tivesse uma ideia aproximada do layout da cidade, mesmo depois de procurar por 3 horas, ele só encontrou 3 grandes lojas que vendiam ingredientes medicinais na parte norte da cidade. Infelizmente, nenhuma delas parecia ter o que Shunlong estava procurando, pois ele então continuou em direção à parte oeste da Cidade do Pecado. Enquanto ele andava, os olhos de Shunlong de repente se iluminaram enquanto ele murmurava para si mesmo. Eu lembro que havia uma grande loja perto da parte noroeste da Cidade do Pecado, chamada Paraíso dos Alquimistas, ou algo assim. Sem nenhum desvio, Shunlong seguiu diretamente para o noroeste da cidade. Depois de caminhar por quase um tempo de incenso, ele chegou em frente a um enorme prédio de 3 andares, com as palavras Paraíso dos Alquimistas, banhadas a ouro no topo. 2 guardas em armadura carmesim com toques de ouro estavam cada um segurando uma longa alabarda em suas mãos enquanto montavam guarda em frente ao prédio. Surpreendentemente, havia ondas de pessoas entrando neste lugar, tornando este o edifício mais movimentado que Shunlong tinha visto na Cidade do Pecado, até agora. Depois de dar uma rápida olhada no primeiro andar, Shunlong percebeu que este lugar realmente era um paraíso para os alquimistas na Cidade do Pecado. Não só havia ervas medicinais e pílulas medicinais para venda, mas as partes preciosas de bestas mágicas, como seus ossos, seus corações, seus núcleos de bestas ou outras partes importantes também eram vendidas neste lugar. Claro, a qualidade das pílulas, das bestas mágicas e das ervas medicinais no primeiro andar não excedia a dos ingredientes medicinais de nível 2. Os itens à venda no segundo andar eram de qualidade superior aos do primeiro andar, mas, além de uma única erva medicinal de nível 4, nenhum deles chamou a atenção de Shunlong, que subiu diretamente para o terceiro andar. Assim que ele pisou no terceiro andar, os olhos de Shunlong finalmente se iluminaram. Embora os itens aqui não possam ser comparados à Guilda dos Alquimistas, na cidade Heaven's Dome, esta é provavelmente uma das melhores lojas na Cidade do Pecado, para alquimistas encontrarem ingredientes medicinais. Enquanto esse pensamento passava pela mente de Shunlong, seus olhos olharam ao redor, para as ervas medicinais à venda, bem como para os cadáveres das várias bestas mágicas. Embora não houvesse bestas mágicas de nível 5, Shunlong ainda olhou ao redor para ver se alguma das de nível 4 poderia ser usada para sua alquimia. O cadáver de uma única besta mágica de nível médio 4 custava 100.000 pedras espirituais de baixo grau, o que era quase o dobro do preço em comparação com a cidade Heaven's Dome. Infelizmente, havia menos de 10 bestas mágicas de nível 4 à venda e, apesar dos altos preços, Shunlong notou que nenhuma de suas partes restantes poderia ser usada para alquimia, além de seus núcleos de besta. Enquanto ele andava pelo terceiro andar, os olhos de Shunlong de repente se iluminaram, enquanto seu olhar de repente se concentrou em uma única erva medicinal de cor roxa com linhas pretas por toda parte que estava colocada dentro de uma caixa de jade transparente. Os lábios de Shunlong se curvaram em um sorriso que enviou arrepios a todos ao seu redor, enquanto ele murmurava para si mesmo: Erva do inferno envenenadora de almas.
Fim do capítulo. Capítulo 288 Envenenamento da alma, erva do inferno. Depois de dar alguns passos mais perto da caixa de jade, o sorriso maligno de Shun-Lon se tornou ainda mais largo enquanto ele pensava consigo mesmo. É realmente um talo de grama do inferno envenenadora de almas. Esta era uma das ervas medicinais de nível 5 mais letais que um mestre de venenos poderia usar para inventar veneno ou um alquimista poderia usar para criar pílulas antitoxinas, de nível 5, a grama do inferno envenenadora de almas. Claro, essa grama não era apenas rara de encontrar, mas também extremamente difícil de usar tanto para mestres de venenos quanto para alquimistas, a fim de refiná-la em veneno mortal ou pílulas antitoxinas. Shun-Lon sabia que quanto mais linhas pretas uma grama do inferno envenenadora de almas tivesse, maior seria a potência do veneno dentro dela. Ao mesmo tempo, no entanto, o nível de dificuldade e o perigo que alguém enfrentaria durante o processo de refinamento seriam ainda maiores. Mesmo alquimistas experientes de grau ouro não tinham certeza absoluta para refinar a erva do inferno envenenadora da alma em pílulas antitoxinas, muito menos os mestres do veneno que tinham que extrair diretamente o veneno de dentro dela, antes de refiná-la repetidamente. Além disso, as condições para que um talo de erva do inferno envenenadora da alma aparecesse eram extremamente rigorosas. O corpo de uma besta mágica de nível 5 ou de um cultivador em estágio de alma nascente tinha que ser usado como fertilizante natural por mais de 200 anos para que essa grama amadurecesse. Somente depois que o sangue da besta de nível 5 ou do cultivador em estágio de alma nascente tivesse vazado na grama, haveria uma chance de um talo dessa erva do inferno envenenadora da alma aparecer. Depois de dar uma olhada no preço da erva do inferno envenenadora da alma, de nível 5, no entanto, Shun-Lon franziu a testa por um momento. 350 mil pedras espirituais de baixo nível. Para um talo de grama que só pode ser usado para refinar veneno ou pílulas antitoxinas, embora tivesse uma chance extremamente alta de matar o alquimista que o refinou, pagar 350 mil pedras espirituais de baixo grau era de fato um preço irracional. Então esta é a razão pela qual isso ainda não foi comprado. Afinal, uma única pílula antitoxina, de grau médio ou alto de nível 5 não poderia ser vendida por mais de 30 mil pedras espirituais de baixo grau, então é óbvio que apenas mestres de veneno estariam dispostos a gastar tantas pedras espirituais em uma única erva medicinal de nível 5. Depois de pensar seriamente por um tempo, no final, Shun-Lon assentiu antes de caminhar em frente à caixa de jade que continha a grama do inferno de envenenamento da alma. No momento em que o atendente ouviu que alguém estava disposto a comprar esta grama, seus olhos quase saltaram das órbitas. Afinal, havia muito poucas pessoas na Cidade do Pecado que poderiam se dar ao luxo de gastar 350 mil pedras espirituais de baixa qualidade em uma erva medicinal que não tinha efeito direto em seu cultivo. Até mesmo alquimistas de nível ouro de nível 1 sentiriam o aperto de gastar 350 mil pedras espirituais de baixo nível em tal situação. Depois de entregar as 350 mil pedras espirituais de baixo nível ao atendente e receber a erva do inferno envenenadora de almas, Shun-Lon primeiro a colocou em um pedaço isolado de grama dentro do jardim de ervas na Pedra do Tempo, antes de dar uma olhada no resto dos ingredientes medicinais no terceiro andar do Paraíso dos Alquimistas. No entanto, além de uma única erva medicinal de nível 4 que poderia ser usada como ingrediente suplementar quando ele refinasse a flor de cinza sonhadora, de nível 5, não havia mais nada que fosse útil para Shun-Lon. Sem nenhuma razão para ficar aqui por mais tempo, Shun-Lon deixou o Paraíso dos Alquimistas e voltou para a parte norte da cidade. Mal um incenso de tempo depois, ele chegou de volta na Silver Cross Street, e ignorando completamente o grupo da Gangue dos Guardiões Violentos, que o estava seguindo, ele entrou no primeiro andar da loja. Embora Shun-Lon pudesse cuidar rapidamente das 2 pessoas que o seguiam o dia todo, no final, ele planejou permitir que eles vivessem mais alguns dias e relatassem suas ações hoje.
Ele tinha certeza de que depois de expor sua aura no início do quarto estágio no refinamento do corpo uma semana atrás, tanto o pavilhão da pílula de sangue, quanto a gangue dos guardiões violentos, pensariam que havia um cultivador do reino espiritual de nível 9 escondido dentro da loja, e que ele também foi quem cuidou de Risen Kang e sua equipe. Talvez eles até pensem que é um especialista no estágio da alma nascente. Enquanto eles continuarem observando e concentrando sua atenção no especialista dentro da loja pelos próximos dias, então mesmo que um especialista no estágio da alma nascente apareça, eles terão uma bela surpresa. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Shunlong já havia chegado ao segundo andar, onde Liu Mei ainda estava sentada na cama com os olhos fechados. Shunlong percebeu que seu cultivo já havia avançado para o nível inicial 4 do reino espiritual, e na verdade ainda estava subindo. Claro, depois de absorver a energia de um especialista no nível máximo 6 do reino espiritual, era natural para Liu Mei avançar para o nível inicial 4 e ainda ter energia de sobra. Depois de se sentar na cama também, em frente a Liu Mei, Shunlong fechou os olhos, enquanto simulava a si mesmo entrando no espaço enevoado na Pedra do Tempo. Ao mesmo tempo, em uma rua movimentada ao norte da Cidade do Pecado, dentro de um grande edifício que tinha o formato de um castelo, o mestre do Pavilhão da Pílula de Sangue, estava sentado em um confortável sofá marrom, e estava de frente para dois homens de meia-idade vestidos de preto e com uma expressão séria no rosto. Os dois homens na frente dele eram os chefes da gangue de guardiões violentos, assim como dois poderosos especialistas em alma nascente de estágio intermediário na Cidade do Pecado, Shihui e Shihui. Fim do capítulo. Capítulo 289 Negociações de Shao Xieren. O mestre do pavilhão, Blood Pill, olhou para os dois homens na frente dele que estavam bebendo seu vinho com uma expressão feia no rosto. Um deles tinha cerca de 1,8 metro, 5,10 pés, de altura, com longos cabelos loiros, olhos azuis escuros e um rosto que lembrava o de uma mulher. Este era um dos dois chefes da gangue dos guardiões violentos, Shihu. O outro, no entanto, tinha mais de 2 metros, 6,6 pés, de altura, com cabelos pretos curtos e um corpo que lembrava o de um titã. Ele tinha um maxilar esculpido e olhos negros profundos, fazendo com que alguém sentisse que estava olhando para uma besta mágica em roupas humanas. Os músculos de seus braços estavam visivelmente inchados, enquanto ele segurava a tigela de vinho em suas mãos. Este era o outro chefe aterrorizante da gangue dos guardiões violentos, Shihui. Vendo a expressão no rosto do mestre do pavilhão, Blood Pill, ficando ainda mais feia, uma explosão de risada feminina escapou da boca do loiro Shihu, enquanto ele olhava para o homem na frente dele e dizia: "Hahaha, Shao Xieren, você é tão lamentável. Este irmão mais velho realmente tem pena de você. Perder todas as pedras espirituais dentro do tesouro do seu Blood Pill provavelmente tornará sua vida muito difícil. Diga-me, você precisa que este irmão mais velho lhe empreste algumas pedras espirituais. Tudo o que você precisa fazer é pedir tio." Vendo Shihu piscando para ele, o mestre do pavilhão, Blood Pill, Shao Xieren, sentiu arrepios percorrendo sua espinha, antes de furiosamente bater sua mão esquerda na mesa na frente dele e gritar: "Cale a boca! Vocês, idiotas, vão se juntar a mim ou não? Você deve saber que eu posso não necessariamente precisar de você dessa vez, e eu só estou permitindo que você me ajude porque aquela loja também fica na sua área. Não desperdice mais meu tempo." O musculoso Shihui franziu a testa enquanto olhava para Shao Xieren, mas o longo Shihu de cabelos loiros riu ao invés disso enquanto continuava: "Shao Xieren, você não é bonitinho quando está bravo. Você acha que pode enganar esse irmão mais velho? Você realmente estaria aqui hoje se não se importasse com a nossa ajuda. Além disso, você ao menos sabe o quão forte a pessoa dentro dela realmente é. E se ele for um cultivador de alma nascente em estágio avançado? Você consegue engolir aquela pequena loja sozinho então? Tome cuidado para não engasgar tio. Tosse, tosse,
Tanto Shi-Hu quanto Shao Xieren tossiram violentamente quando ouviram as palavras de Shi-Hu. Quanto à loja da qual eles estavam falando, era claro que era a loja de pílulas de Shunlong. Era óbvio que a razão pela qual Shao Xieren tinha visitado os chefes da gangue dos Guardiões Violentos, hoje, era para se unirem e destruir a loja de Shunlong juntos. Antes que Shao Xieren pudesse falar, os 2,6 metros, Shi-Hu, de 1,80 m de altura, olhou para o mestre do pavilhão da pílula de sangue, antes de falar pela primeira vez. Shao Xieren, podemos realmente fazer parceria com você desta vez. No entanto, nossa gangue de guardiões violentos ficará com 2/3 das pedras espirituais daquela loja, bem como suas pílulas. Você pode ficar com o resto. A expressão de Shao Xieren imediatamente ficou ainda mais feia do que antes, e voltando sua atenção para o corpulento Shi-Hu, ele imediatamente se levantou enquanto gritava alto. Shi-Hu, você está louco? Você está tentando engolir as pedras espirituais que aquela pessoa roubou do meu tesouro. Pare de sonhar. Vou pegar 40 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade primeiro, então dividiremos tudo pela metade. Se você não concordar, farei isso sozinho. O corpulento Shi-Hu sorriu e, olhando para Shao Xieren com um olhar zombeteiro nos olhos, ele explodiu em gargalhadas e disse: "Hahaha, você quer pegar 40 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade antes de dividir tudo pela metade? Metade, idiota! O que o roubo no tesouro do seu pavilhão da pílula de sangue tem a ver conosco, irmãos? Além disso, como você está qualificado para pedir a nossa gangue dos guardiões violentos para dividir tudo ao meio com você? Você sozinho é forte o suficiente para lutar contra Shi-Hu e eu. Além disso, você ousa nos ameaçar que nos deixará de fora. Quem lhe disse que aquela loja de repente pertence a você?" Sob a incessante e furiosa enxurrada de perguntas de Shi-Hu, Shao Xieren se viu perdido. De fato, ele não era tão forte quanto os 2 irmãos juntos. Ele era um pouco mais forte do que Shi-Hu se eles lutassem de frente, mas Shi-Hu era definitivamente mais forte do que ele. Depois de respirar fundo para se acalmar, Shao Xieren disse com um olhar profundo e sério em seus olhos: "Eu quero metade, e também quero as 40 milhões de pedras espirituais de baixa qualidade. Isso não é algo que estou disposto a negociar, caso contrário não haverá lucros para mim." Vendo que Shi-Hu franziu a testa, e até mesmo Shi-Hu estreitou os olhos, Shao Xieren sorriu maldosamente enquanto continuava: "Em troca, meu pavilhão da pílula de sangue irá explorar aquela loja, e irá sondar a força da pessoa escondida lá dentro. Não importa se ele é um cultivador de alma nascente em estágio inicial, intermediário ou avançado, nós saberemos antes de decidirmos agir. Eu assumirei todos os riscos, então é justo dividir as coisas dessa forma." Assim que ele terminou suas palavras, Shao Xieren sorriu interiormente também. Esta foi precisamente a razão pela qual ele ordenou Zhou Ning, Shui Qiu e a mulher rechonchuda, para confirmar pessoalmente a força do especialista dentro da loja de Shunlong. Mesmo que morressem, não importava para ele. Esta era a cidade do pecado, e ele estava disposto a sacrificar quantos cultivadores do reino espiritual de nível 9 de pico precisassem. Além disso, ao fazer Zhou Ning e o resto arriscarem suas vidas, ele também teria uma ficha extra para negociar com Shi-Hu e Shi-Hu desta vez. Ele já esperava que Shi-Hu e Shi-Hu tivessem um apetite enorme e pedissem coisas com as quais ele não estaria disposto a concordar. Depois de se encararem por alguns momentos, Shi-Hu balançou a cabeça antes de responder: "Você pode pegar as 40 milhões de pedras espirituais de baixo grau, e podemos dividir o resto das pedras espirituais pela metade, mas eu e Shi-Hu pegaremos 2/3 das pílulas daquela loja." Sabendo que esta era provavelmente a linha de fundo de Shi-Hu, o mestre do pavilhão da pílula de sangue, Shao Xieren cerrou os dentes antes de chegar a uma conclusão. Ao mesmo tempo, dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo, 3 dias passaram rapidamente enquanto Shunlong estava sentado de pernas cruzadas em seu lugar habitual.
Desta vez, ele não escolheu cultivar, mas em vez disso, ele usou seu QI para aumentar o fluxo do tempo dentro de seu jardim de ervas, acelerando o crescimento de suas ervas medicinais. Seu único talo de grama do inferno envenenadora da alma, de nível 5 agora se transformou em 4. Com um olhar sério em seus olhos, Shunlong se preparou para começar a refinar a grama do inferno envenenadora da alma. Fim do capítulo. Capítulo 290 Mestre do Veneno Shunlong. Depois de fechar os olhos por alguns momentos para se recuperar, Shunlong acenou com a mão, enquanto seu caldeirão de alquimia aparecia na frente dele. Shunlong suspirou levemente no momento em que percebeu a condição do caldeirão. Embora fosse um bom caldeirão de grau prata de nível 2, como Shunlong não era um mestre de formações, ele não conseguiu reparar os danos nas formações e as runas centrais dentro do caldeirão, fazendo com que ele se deteriorasse lentamente com o tempo. Além disso, agora que ele estava planejando refinar uma erva medicinal de nível 5 como a erva do inferno envenenadora da alma, fazer isso com um caldeirão de grau prata de nível 2 que não estava em sua condição ideal seria ainda mais difícil. E ainda assim, embora Shunlong soubesse que precisava de um caldeirão de grau ouro de nível 1, ele só teria a chance de comprar algo assim na Cidade do Domo do Céu, ou em outra das grandes cidades do continente Estrela da Noite. Quanto ao chamado Paraíso dos Alquimistas, o caldeirão de mais alto grau que eles pareciam estar vendendo era apenas um caldeirão de grau prata de nível 3. Não era nem mesmo um caldeirão de nível 3 de pináculo, e ainda assim seu preço era de 550.000 pedras espirituais de baixo grau. Mesmo Shunlong, que estava disposto a gastar pedras espirituais se algo valesse a pena, não estava interessado em pagar mais de 500 mil de pedras espirituais por tal caldeirão, isso seria inútil para ele assim que encontrasse um de grau ouro. No entanto, o problema com seu caldeirão atual ainda existia. Este era o mesmo caldeirão que ele havia obtido alguns meses atrás da guilda Pale Moon na Cidade da Espada de Prata. Era muito provável que isso atrasasse o processo de refinamento de sua pílula a partir de agora toda vez que Shunlong tentasse refinar ingredientes medicinais de nível 5, até que ele conseguisse comprar um de grau ouro. Depois de aquecer o caldeirão com sua chama de QI por meio tempo de incenso, Shunlong então pegou 3 talos de grama do inferno envenenadora de almas, 8 ervas medicinais diferentes de nível 4, bem como mais algumas ervas de nível 3 e colocou todas na sua frente. As ervas de nível 3 e 4 eram os ingredientes suplementares que ele iria usar no refinamento da grama do inferno envenenadora de almas. No entanto, desta vez, Shunlong não estava planejando inventar pílulas, mas veneno. Esta foi a primeira vez que ele iria criar veneno, e era extremamente forte. Afinal, Shunlong sabia que os efeitos da grama do inferno envenenadora de almas, de nível 5 eram tão potentes que até mesmo alquimistas de nível 1 de ouro tinham a chance de morrer se não fossem manuseados corretamente. Além disso, mesmo com seu quarto estágio inicial, corpo eterno do monarca, ele não tinha absoluta confiança em bloquear o veneno se algo realmente desse errado. Depois de respirar fundo para se acalmar, Shunlong circulou a ampulheta do monarca, e seus olhos instantaneamente ficaram dourados. Olhando para as ervas medicinais à sua frente, ele primeiro colocou as ervas medicinais de nível 4 que tinham o elemento gelo dentro do caldeirão, seguindo com as de nível 3, antes de transformá-las todas em uma poça de essência medicinal. Depois de adicionar o resto das ervas de nível 4 também, Shunlong fechou os olhos por alguns momentos, antes de suas mãos tocarem um talo da grama do inferno envenenadora da alma, na sua frente. Rangendo os dentes, Shunlong segurou o talo da grama roxa com as 2 mãos enquanto a rasgava ao meio. Surpreendentemente, assim que a grama foi rasgada ao meio, um líquido branco escorreu por ela, até os dedos de Shunlong. Shunlong respirou fundo, quando uma onda de dor imensa atacou repentinamente sua alma no momento em que o fluido branco tocou seus dedos. Era como um líquido corrosivo que tentava perfurar suas defesas mentais e destruir sua mente.
Sem hesitar, Shenlong colocou as duas mãos, assim como o talo da erva do inferno envenenadora da alma, dentro da piscina de essência medicinal no caldeirão de alquimia. A dor que ele estava sentindo rapidamente diminuiu assim que suas mãos tocaram o líquido verde dentro do caldeirão, enquanto uma sensação de calor apareceu em seu coração. No entanto, no momento em que a erva do inferno envenenadora da alma tocou o líquido dentro do caldeirão, da cor verde vibrante original, a essência medicinal no caldeirão começou a ficar com um tom escuro de roxo. Domínio do monarca. Assim que viu o líquido roxo escuro dentro do caldeirão, Shenlong não ousou tocá-lo com a mão enquanto ativava o domínio do monarca, congelando instantaneamente o fluxo do tempo ao seu redor. Tirando as mãos do caldeirão, Shenlong fechou a tampa do caldeirão antes de soltar um suspiro de alívio. Felizmente eu estava preparado e não toquei na essência, sou Poison in Hellgrass, depois que ela entrou no caldeirão, caso contrário, não tenho certeza se eu conseguiria sobreviver. Little Black, que estava mastigando um talo de Dragon Blood Grass, tinha um olhar sério em seus olhos enquanto balançava a cabeça e disse afirmativamente: Mestre, você está certo. Esse veneno provavelmente pode matar qualquer cultivador do estágio nascente Soul que ainda não avançou para o rank 9. Shenlong assentiu com a cabeça para as palavras de Little Black, enquanto sua atenção ainda estava focada em seu caldeirão de alquimia enquanto ele murmurava para si mesmo. Embora haja uma grande chance do mestre do pavilhão, Blood Pill Pavilion, ser um alquimista de grau ouro também, as chances de ele ter um antídoto para o veneno da Soul Poison Hellgrass são praticamente zero. Afinal, fora das antitoxinas, de nível 6, apenas o líquido branco dentro da grama pode agir como um antídoto e expelir esse veneno. Embora o caminho de um mestre do veneno seja perigoso, cada uma de suas criações pode definitivamente matar pessoas acima de seu próprio nível. Depois de perder todas as pedras espirituais dentro de seu tesouro, eu me pergunto quanto tempo levará para o Blood Pill Pavilion fazer seu movimento. Little Black tinha um grande sorriso no rosto quando viu a expressão animada no rosto de Shenlong. Embora Shenlong normalmente escolhesse evitar problemas, desta vez ele obviamente planejou erradicar o Blood Pill Pavilion com este novo veneno. Se não fosse pela atenção que ele atrairia, Little Black já teria voado e arrasado aquele prédio. Quase 2 horas depois, Shenlong abriu a tampa do caldeirão, onde um líquido roxo escuro que já estava quase completamente preto agora, estava dentro dele. Tirando 3 pequenos frascos onde ele normalmente armazenava suas pílulas, Shenlong então derramou cuidadosamente o líquido roxo escuro dentro deles. Depois de passar mais 5 horas criando outros 6 frascos deste veneno, Shenlong colocou 2 dos frascos de pílulas dentro de suas vestes e deixou o resto dentro do espaço nebuloso na Pedra do Tempo. Shenlong então fechou os olhos e, com um sorriso no rosto, ele simulou a si mesmo deixando a Pedra do Tempo, enquanto aparecia de volta dentro da sala. Ao mesmo tempo, os 11 especialistas do reino espiritual de nível 9 de pico dentro do pavilhão da pílula de sangue, tinham olhares sérios em seus rostos, enquanto todos olhavam para o velho Shuikyu. Fim do capítulo.